E a gente poderia fazer essa clusterização, né, utilizar o caminhos, com diversos conjuntos de dados. Então, como a gente já iniciou com aquele dos filmes, né, vou parar de chamar de DVD, porque DVD já é uma coisa bem antiga, né, eu vou tratar com esse banco de dados mesmo, né, já fiz a conexão aqui, a senha já está oculta, né, essa estrutura. Então, para estar trabalhando, né, para verificar, a conexão já tá feita, né, DB list tables, né, dessa conexão, para a gente ver as tabelas, né, do nosso. Tem até uma tabela teste minha lá, né? Que foi da aula também. Das tabelas presentes nosso data warehouse aí, né? Didático. Então, nessa estrutura, né, vamos considerar uma clusterização com algumas variáveis, né? Vou fazer aqui para 3 variáveis, para a gente conseguir ver essa mudança de distância, né? O que muda dos métodos. E só para a gente lembrar, né? Eu vou abrir aqui rapidamente a aula 3, para a gente visualizar como que era a base de dados, né? Opa, abriu o Markdown, desculpa. Então a gente tem essa tabelinha aqui, né? Com várias. Opa, F11. Com várias. Meu mouse. Aqui. Com várias tabelas, né? Várias variáveis e várias relações. Tá? Então, uma possibilidade que a gente pode estar analisando, né? É começar para essa tabela rental aqui, que são os aluguéis. Tá? A gente tem esse rental ID, né? Que ele é conectado com várias variáveis, né? E com várias outras tabelas, né, e também a variável de inventário, né, Inventory ID, que a gente consegue visualizar, né, com essa variável de inventário, né, qual que é o filme, né, qual que foi o pagamento, né. Então aqui a gente tem a quantidade que foi paga, né, que está vinculado ao próprio estrutura de pagamento, né, via Rental ID. Ó. Então se eu tenho rental aqui, ó, que é o aluguel feito, se eu tenho essa estrutura aqui qual foi a operação do aluguel feito, eu sei qual que é o pagamento dele, né? E consigo também contar, por exemplo, né, quantas vezes um filme, né, pegar o nome do filme específico, né, pelo filme ID aqui da tabela de inventário, quantas vezes esse filme ele foi alugado, tá? E dentro da tabela filme, a gente tem uma variável interessante também, que é o rental rate, né, que é uma taxa, né, econômica aí de quanto que vale o aluguel daquele filme, tá? Então vão ser as 3 variáveis que eu vou estar utilizando. Então vou contar, né, vou identificar os filmes ali que a gente foram alugados de uma forma geral, não vou considerar outras variáveis, né, vou fazer uma estrutura mais simples. Vou considerar o quanto foi pago, né, por esse filme nesses aluguéis, né, e também essa estrutura da taxa de custo, né, lá na base de dados está assim, né, o custo de emprestar o filme por alguns dias, não é necessariamente o preço, né. Então, se o filme fica alocado ali por 3 dias, a loja tem um custo para isso, né? Para estar divulgando esse filme. Então, essa variável aqui, ela é com relação a esse custo da loja, tá? Que a gente vai estar analisando. Então, como a gente tem aqui várias variáveis, né? Necessariamente a gente vai ter que manipular essas variáveis, trazer, né? Tudo isso para uma estrutura única que a gente consiga fazer a clusterização, tá? Então, eu quero essa variável, né? Então, baseado na estrutura de aluguel, né? Cada aluguel é diferente, né? Não estou considerando o dia que foi, né? Nem o cliente, nem a loja que foi, nada, né? Então, vários aluguéis diferentes, né? Com esses aluguéis, eu vou verificar quantas vezes um filme foi alugado e vou pegar, né? Para esses aluguéis, o quanto foi pago, né? O preço médio daquele filme, porque o filme muda, né? O preço decorrência da semana, etc., né? E os dias, e essa variável aqui que está no filme, que é o rental rate. Né? Então, bastante, né? Não parece tão simples assim, né? Então, pegar uma variável daqui, basicamente, outra variável daqui do payment e outra variável do filme. Só que para eu pegar, né, essa variável do filme, ID, ó, eu vou precisar entrar na tabela de inventário. Certo? Então, a gente começa a ter aí essa ideia de manipulação de tratamento de dados, né? Para a gente estar analisando. Então, vamos abrir o R aqui. Esse aqui é o meu Markdown anterior, né? E vamos pegar algumas tabelas. Tá? Então a função era dbcarry, dbgetCarry, dbgetCarry. Vou aplicar na conexão uma select, né?
select de tudo, from, vamos ver para ficar mais fácil, a tabela filme. Nessa estrutura. E vamos ver se tá certo, né? Ele dá alguns warnings, né, nesse contexto de que, principalmente, que os integer, né, ele vai considerar como numérico. Tá? Então, tá lá na estrutura SQL, né, como uma variável integer, ele está considerando aqui, está te avisando, né, que os objetos são de uma forma numérica. Então, eu vou considerar isso para filme, que eu vou precisar. Vou precisar de rental. Vou fazer isso um pouquinho aqui, aumentar, melhorar um pouco. Rental, então é a mesma estrutura, né? Rental. Vou pegar a tabela de payments. Vai dar todas essas variáveis aqui, né? Todas as variáveis estou selecionando, né? Payments. Payments. Payments, certo. Então, ele deve dar algum warning nesse contexto. É bom sempre olhar o que está acontecendo, né? Aqui teve um campo que ele não identificou inteiro, né? Payments com... É payment. Sem S. Payment. Isso. E a tabela de inventário, né? Tabela de inventário. Inventory. Inventory. Tem isso aqui também. Então é importante verificar, né, que tem alguns fields aqui, né? Que os fields na linguagem de banco de dados são as variáveis, né? São os campos. Que ele não identificou. Então, poderia ver, né, se tem algum tipo de problema ali, de pontuação, coisa assim, né? Mas, geralmente, os warnings aqui que ele importou como numérico. Poderia ver algum desse tipo, né? Vamos ver filme, né? Viu filme. Uma tabela que a gente não foi encontrado, por quê? Eu não rodei. Eu não tinha armazenado ele, né? Isso. A gente não tinha visto essa análise, essa tabela, né, antes, né? Então tem várias variáveis ali, né? Então, para esse warning, né? Teria que olhar lá no nosso estrutura de banco de dados se essa variável esse campo, né? Ela tá nula mesmo, que pode ser isso que ele está dando algum tipo de problema. E tem várias estruturas. O que para a gente vai ser importante é esse rental rate aqui, ó, né? Que a gente vai resgatar, mas com base nessas variáveis. Então, para isso, né? Note que eu tenho 4 tabelas aí, né? Eu preciso mesclar elas no contexto de que o que eu quero fazer, né? Então a gente pode utilizar o dplyr, né? Eu poderia chamar o tidyverse aqui, mas eu não, como eu só vou utilizar o dplyr, não vou chamar o tidyverse inteiro, né? Talvez use alguma coisa de gplot depois, mas só o dplyr. E utilizar a função leftJoin, tá? Que é uma função bastante interessante, né? Que na verdade ele vai fazer a junção, né? Você tem uma base de dados à esquerda, né? E ele vai agregar essa base de um y vindo, né? Nessa estrutura, né? E a gente pode considerar por qual variável que a gente vai querer juntar essa base, né? Então eu vou juntar aqui rental com rental com inventário, né? Vou olhar aqui essa estrutura de novo. Então, rental, para eu saber, né? O filme, eu vou ter que entrar aqui, né? Pegar essa variável aqui é importante, ó. Film ID, né? Film ID, para eu chegar aqui nessa estrutura do rental rate aqui, ó. Né? Vou precisar disso. Então, eu vou pegar aqui o Film ID. Então, eu vou precisar entrar no inventário, né? By, inventory ID. Vou colocar isso aqui em uma outra, vou chamar de rental 2. As que eu chamei antes, foi rental 2. Como a aula é rápida, né? Deixei o código aqui já feito do lado para estar fazendo com vocês, né? Então, view rental 2. É isso, né? Algumas variáveis ela acabou pelo nome, né? Acabou duplicando, então ele coloca aqui, né, esse y aqui, né? Mas note que a gente não tinha essa estrutura do rental, né? Se a gente só visualizar o rental, né? Rental.
Em rental, ele já tem essa variável, né? Last update, e rental 2, ó, entrou aqui, né? Então ele se mantém aqui a base original à esquerda, né? E a outra vai entrar à direita. Né? Esse left join, né, é importante não confundir, né? É que o left é de quem fica, né, mantido. Então entra essa variável aqui, e ele está identificando aqui pelo Film ID, que vai ser importante para a gente. Tá? Então, nessa estrutura que a gente vai fazer ainda, né? Vamos fazer mais junções. Então, a próxima junção vai ser rental 3, onde a gente vai fazer um left join de novo, né? Do próprio rental 2, que eu vou juntar tudo numa base só, né? Depois eu tiro o que eu quero. Esse rental 2 poderia ir mesclando o código, né? Eu já tenho o código do filme pelo payment, né? E nessa estrutura a gente vai mesclar pelo by rental ID. Vamos voltar lá para a gente ver o que a gente está fazendo. Então tem aqui, né, rental ID e tem rental ID aqui em payments também. Né? Então fiz essa primeira junção, vou fazer essa próxima junção aqui para pegar dados que vêm dessa tabela. Então rental 3 vai ser rental 2, que é a base anterior, já agregada, né, com essa variável com essa base payment e agregada por essa estrutura do rental ID. Tá? E ainda, né, agora, porque ainda a gente só está falando dos aluguéis, né? Vamos falar dos filmes agora, né? Vou criar uma base de dados chamada filmes. Um objeto chamado filmes. E nesse contexto, né, eu vou contar, né, no rental, nesse rental 3, né, que já tem todas ali as variáveis, né? Vou agrupar por filme, né, vamos pegar aqui os nomes, né, names, de rental 3. Tem aqui, ó, Film ID, apareceu em algum lugar. Aqui, ó, Film ID, certo? Que são os filmes diferentes, né? Então eu vou dar um group by. A gente poderia fazer isso, né? Você deve talvez estar vendo, né? Em outras disciplinas, o pessoal que fez visualização comigo utilizou um pouco de Tidyverse, né? Note que você poderia fazer isso com a linguagem tradicional do R, sem estar utilizando as ideias do Tidyverse com dplyr, né? Mas seria um pouco mais complicado, né? E nesse contexto, então, já agrupei, né? Então tem essa base aqui. Ele já vai considerar essa base, que é um data frame, né? Agrupado por filme, e eu vou dar um summarize aqui, criando uma variável n, onde vai ser esse n aqui, que é a contagem. Tá? Então, na hora que eu coloco aqui view filmes, ele está sozinho aqui, né? Ele contou quantas vezes somente o filme apareceu. Ele poderia fazer na própria estrutura da base rental mesmo, né? Sozinha, né? Mas eu acabei utilizando o objeto anterior. Então, por exemplo, o filme 104, né? Com a ID 104, ele foi emprestado aí, né? 11 vezes em todo o histórico de empréstimo que a gente tem, né? Então eu posso, né, nessas 11 vezes, eu posso verificar qual foi o preço, né? O preço médio dele, né? Vai ser min da variável amount. Amount. Amount mesmo, né? Deixa eu ver se estou escrevendo certo. Amount. Isso. Então, para essa estrutura de todos esses aluguéis feitos, né, eu posso estar visualizando. Ó. Então, quanto foi pago, né, por aquele filme nessa estrutura. Então, note que já partindo dessa base, né, eu já posso fazer um plot aqui, vou fazer um plot mais rápido, né? Filmes por N e preço. Eu não sei se eu vou manter essa base, né, para todo o curso, para as outras técnicas, porque, notem, né, é bastante uniforme, certo? Bastante uniforme, né? Então, quantas vezes o filme foi alugado e o preço dele, certo? Então, é uma base que, mas seja um pedaço de uma base real, né? É uma base bem chatinha de trabalhar, porque o padrão é muito escondido, né? Que vai ser interessante para a gente, mas para algumas técnicas aí, né? Para a gente verificar, talvez não seja tão interessante, né?
Então, nessa estrutura ainda eu vou pegar, vou criar aqui um rental 4 e vou juntar essa base filmes. Esse rental 4 recebe um left join também. Left join. Essa base filmes, eu acho que o filme aqui, né? Ela tá desse tipo. E a base filme original, ela tá assim, né? E eu tenho aí o código do filme também, né? O filme ID. Aqui, que é o primeiro, né? O primeiro campo ali, né? Então, vou dar um left join dessa base, filmes, com a base filme, vai, né? Film ID. Film ID. Não viu dessa rental aqui, rental for. Agora eu tenho aqui o IN e o preço e várias variáveis, que é o que me interessa, é essa variável aqui, né? Rental rate. Então, a nossa base aqui, né? Uma de rentals, para a base que a gente vai fazer a classificação, que eu queria aquelas três variáveis, né? Vai ser o rental for, né, nesse contexto, né? E eu vou selecionar o select e quais variáveis mesmo, N, preço, e a outra, rental rate, né? Rental rate. Eu posso fazer um pairs, por exemplo, né? Não vou usar o ggplot aqui devido ao tempo. Rentals pairs nessa estrutura. Esse rental rate, por mais que ele seja uma variável registrada como inteira, né? Cadê a rental rate? Aqui, ó. Então, ponto, etc, né? Ela está sendo vista como, né, tem três categorias só, né? É um dado praticamente ordinal. A gente vai conseguir calcular a distância entre ele, né? Entre eles, mas tem essa estrutura aí. São três categorias, né? A gente tem distância euclidiana, mas ou outros tipos de distância, mas tem essa peculiaridade aí que vai ser importante para as métricas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nesse contexto já, né, foi aí uns 15 minutos só para a gente arrumar a base de dados, né? Infelizmente é assim mesmo, né? E aqui, né, já tinha o script de como que eu ia arrumar a base de dados. Mas eu vou utilizar um pacote chamado AMAP, né? Que o Caminhos ele já existe nesse no RBase, né? Mas opa, é um ponto de interrogação só, desculpa. Mas é uma função aqui que eu vou mostrar para vocês, e é uma função do Caminhos, né? Vou abrir o help aqui, que é uma função já do Caminhos desse pacote, né? Onde você tem, né? Inclusive você pode definir, né? O, o Renan me perguntou, né? Se poderia definir quem são os centros. Então, se você colocar um vetor aqui, né? Definindo o centro, você pode estar utilizando dessa forma, né? Você pode colocar quem são os centros, mas não é o adequado, né? Então, você pode definir o número de iterações e o que é mais interessante, né? A função básica do caminhos do R, né? O k-means, né? Ele não propicia muitas distâncias diferentes, né? Esse já desse pacote map, né? Ele já tem várias distâncias, inclusive distâncias que a gente não comentou aqui no curso, né? E esse nstart é o número de centroides iniciais que ele vai estar selecionando. Então, em método, ele tem o que é as três que a gente vai avaliar hoje, né? Então, o método euclidiano, que é a distância euclidiana, o máximo, que é de Chebyshev, e a distância de Manhattan, né? E vamos ver o que acontece, né? Depois a gente vai fazer o método Elbow aqui também, e ver o que acontece com essa estrutura, tá? Eu vou fazer iniciar aqui, né? Com um K qualquer, vamos colocar K igual a 2 mesmo, né? E nessa estrutura, a função k-means com K maiúsculo, então, ó, cuidado que o k-means com K minúsculo é do RBase, tá? Ele tem outras variações do método do, do Caminhos, né, outras variações, mas não tem a possibilidade de estar utilizando outras instâncias, né? Então, nessa estrutura do k-means, vai ser a nossa base de dados, que é rentals. Sem a gente não precisa colocar nada, né? nstart. Nstart, vamos colocar aqui 25.
por exemplo, e o método, vou deixar aqui o método já, né? O Euclidean. O básico para depois a gente mudar, né? Eu vou mexer um pouquinho nessa estrutura, né? E o K, né? E eu vou guardar isso, né? Vou deixar aqui como objeto chamado caminhos mesmo, tudo maiúsculo. Certo? O pacote já está requerido, né? A função específica, né? Nessa base de dados, vai usar as 3 variáveis, com o K pré-definido já. A nStart. Em ponto? Não. nStart. E Euclidean está errado também. Isso. Então, nessa estrutura, ó, esse objeto ele solta várias coisas para a gente, né? Especificamente esse widths, né? Que é a variância, né? A soma quadrática aí dentro de cada um dos clusters, né? Nesse caso são 2, né? E que é exatamente essa estrutura, né? E os centroides e o tamanho, tá? Quantos elementos tem, né? Então ele já mostra aqui como que é feita a nossa estrutura. Então eu poderia colocar um pairs nesse caso, né? Vamos considerar aqui que eu tenho, a gente vai sair aqui com o objeto CL, tá? De caminhos, os clusters já definidos. Aqui, se é cluster 1 ou 2, né? Isso. Eu vou pegar o mesmo pairs e vou pintar as bolinhas, né? Call igual a esse mesmo CL mais um. Vamos fazer mais um para dar vermelho e preto, né? Vermelho e verde. Olha como é que ele fez aqui, né? A divisão, né? Então, basicamente, o N, ele... Se a gente fizesse um summary de N, né? Opa, rentals. Olha aqui, o máximo de N é 34, né? Veja que o N, como ele tem aqui, né? A magnitude do N é muito grande, certo? Quem puxou, né? Então, note que eu tenho aqui, né? Ele fez um corte aqui, né? Quem é N grande e quem é N pequeno, certo? Por isso que é importante, né? A gente padronizar os dados, né? Então, essa variável aqui, como ela tem uma magnitude muito maior do que o preço, certo? O preço vai até 8 só, né? 9, né? Vai de 1 até 9, e a outra variável está indo de 4 até 34, né? Então, acabou pesando muito isso, né? Esse tamanho de N. Por isso que é importante a gente dar um scale, né? Da nossa base. Então, nessa estrutura que a gente pode fazer, né? Vou chamar aqui de rentals 2. E eu vou usar a função apply, podia fazer de outra forma, né? De rentals, é a base que a gente tem por coluna, né? Função scale, certo? Aqui é a garantia que ele está fazendo por coluna mesmo, né? E agora eu vou fazer o caminhos do rental 2. Ele não convergiu. Internal iterations, ok. Né? Então já mudou alguma coisa, né? Iteração quanto mais melhor nesse caso. Né? É int max, é isso o nome do argumento? Int max, help. Intermax, pô, tem um ponto ali. Inter.max. Não tem N. Se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal, pode abrir o áudio e falar, tá? Uma aula mais cadinha mesmo, estamos quase na metade ainda, né? Pode falar. No Qual o significado de que não convergiu? Ótima pergunta, né? Então, ótima pergunta. Quando ele chega aqui, ó, o algoritmo não convergiu em 10 iterações. Então, note que a convergência lá, como o método ele é feito, né? É que as observações ainda estão mudando, né? Então, por exemplo, de 9 para 10, mudou alguma observação, ela saiu de um cluster e foi para outro. Tá? Então, na hora que você coloca aqui, né, né, que seria a iteração máxima, né? Então, ele não chegou no 10 ainda. Geralmente, o caminhos, ele não demora para convergir muito, né? Então, é que as observações estavam mudando ainda, e a hora que chegou no 10, ainda estavam mudando. Então, ele te dá um warning ali que não convergiu. Então, você precisa aumentar isso, né, necessariamente. E a convergência aqui, ela é garantida nesse, né? Tem uma estrutura teórica que garante a convergência.
mas dado um número específico de iterações, tá? Então é importante que você aumente. E cuidado, né? Não são todos os métodos que são com convergência garantida, né? No caso do Caminhos, ele é. Então, nesse caso, né, note que ó, eu tenho aqui o número de start, né? Ele muda basicamente é só a ordenação das cores, né? Que vai ser quem que é o primeiro, o segundo sorteado, né? Mas a clusterização fica a mesma, né? Agora ele está dando mais influência para o preço. Ainda assim, né? Que parece ser só um corte no preço, né? Mas se a gente for olhar melhor, não, ó. Tá, ó, o rental rate aqui, ó. Todo mundo aqui do rental rate. Preço e rental rate juntos aqui, né? A maior taxa e o maior preço, né? Tá num cluster só. Aqui já está misturado e aqui já todos os com preço baixo, né? Na primeira estrutura do rental para a gente, né? Então já é uma clusterização e se mantém, ó, né? Só está mudando a cor, mas se mantém a clusterização, né? Que é também a cor muda, né? É uma estrutura aleatória. Quem que é o cluster 1, quem que é o 2, vai depender dos centroides aí sorteados, tá? Então, a gente consegue visualizar isso, né? Nessa estrutura. E utilizando a distância euclidiana, tá? Pessoal, a aula vai demorar mais 20 minutos, tá? Eu tenho um pouquinho de código ainda para mostrar para vocês. Podia parar aqui, mas acho que é interessante mostrar as distâncias e o método Elbow funcionando, tá? Algo que eu gosto bastante de visualizar é numa estrutura 3D, né? Tem aquele pacote R Require, né? RGL, né? Que eu gosto bastante dele, desse pacote, né? E a gente tem, por exemplo, né? RG, que é RG Open, RGL Open, RGL Open, RGL Open. Vai abrir uma janela gráfica aqui, né? Que não tem nada nesse caso, tá? Poderia fazer de outras formas, mas esse eu achei que ficou bem interessante, né? E só com duas categorias, né? E RGL.points. Eu vou definir quem são os nossos pontos. Então, quem que é x, quem que é y e quem que é z. Né? Então, vou fazer um plot em 3 dimensões. Né? Então, para essa estrutura vai ser o x rental 2, que é o que a gente está fazendo agora. Né? O n rentals 2. O n são as variáveis aqui, né? Deixa eu ver, names e rentals. Rentals 2. Ué. Ah, sim. Essas variáveis é um objeto sem nome aqui, ó. Na hora que eu fiz esse apply. Os dois. Então tá aqui, ó. N, preço, rental rate. Rental os dois N. Os dois. Matrix. Tá. Aqui só um data frame. E agora aqui se eu consigo resgatar o N aqui. Porque estava com outro tipo de formato, né? Rentals 2. Agora eu quero o preço. E no Z, Rentals 2. Agora eu quero o rental rate. E color. Vou colocar o CL mais um também, mesma coisa que eu tinha colocado. Eu coloco esse mais um, pessoal, porque senão a primeira cor vai ser como preto, tá? Na nossa imagem, ó, temos essa estrutura aqui, né? É uma imagem dinâmica aqui do Open RGL, né? E eu consigo estar olhando com mais calma, né? Como foi feito esse agrupamento, né? Então, tudo que eu estou vendo aqui, né? Da tabela cruzada 2x2, né? Eu consigo ver aqui em 3 dimensões, tá? Como foi feito esse agrupamento. Então, como o código está pronto, né? A gente consegue visualizar isso, né? De uma forma mais
ter mais conhecimento, né, de se faz sentido esse agrupamento ou não. Tá? Então a gente tem aqui filmes, né, que são mais caros, né, filmes mais baratos, e aqui os filmes caros em verde, né, são filmes com uma alta taxa de, né, rental rate aí, né, que é nessa estrutura aí de custo para locadora, né, que é esse verde aqui, ó, né. E aqui ele basicamente cortou no meio, né, olha só, né, nessa estrutura. E a gente pode fazer isso agora, né, simplesmente mudar para 3 aqui, ó, e visualizar tudo como vai ficar novamente, ó. Olha como ele tem essa estrutura, né, e como que ficou a nossa clusterização, ó. Ele realmente está cortando ali, né? A gente ó, ficou basicamente assim, né? Os filmes baratos, né? Tem o preço aqui, e filmes caros, esse em azul aqui, são os filmes que saem bastante, é isso? Não, saem pouco, né? Que é o N, poucas vezes alugado, e aqui os filmes mais que são caros e que saem mais, né? Saíram várias vezes aqui, 30 vezes, né? Por exemplo, né? Então, note que nessa estrutura, né, a gente poderia ter fazer um tipo de campanha, né? Então, por exemplo, esses filmes que saem mais e que são mais caros, né? Esses que deveriam ser, por exemplo, né, colocado ali em evidência ali para uma propaganda, etc, né? Pensar em anos atrás uma loja de aluguel de VHS, né, DVD, etc, né? Mas, né, nesse caso, vamos pensar em algo um pouco mais moderno, que seria aí que está vendendo por um aplicativo, né? Inclusive, eu recentemente testei o Google Play, né? E não gostei, né? Porque eu não consegui. Na TV não funciona bem. No Android, né? No celular e tablet funciona bem, mas na TV eu tenho uma LG Smart que dá para colocar lá também. Não funcionou bem, não. Tive que assistir um filme inteiro dublado que eu não gosto. Né? Então, mas é a mesma ideia, né? É basicamente a mesma ideia. Então a gente poderia mudar também, né? Vou colocar aqui Manhattan. Manhattan, certo? Escrevi. Isso. Olha como que mudou totalmente, né? A clusterização. E tinha me perguntado isso, professor, mas muda muito, né? A distância? Muda. Olha só. Certo? Ele considerou ali, né, esses grupos já, né, que foi fortemente o rental rate aí, né? Basicamente dominou toda a clusterização, tá? Sensacional. Certo? Então muda bastante. O tipo de distância, né? Muda bastante o que a gente vai considerar, tá? Então, necessariamente poderia ser estudado com mais, né? C igual a 5, por exemplo, né? Ele vai misturar um pouco mais, né? Como que fica isso, ó. Tá vendo? Aí ele já deu uma misturada ali, né? Mas com 3, acabou saindo uns azuis aqui, né? Esses grupos. E tem interpretação, né? É claro que agora, com o número de grupos tão grande, né? Fica um pouco mais difícil de interpretar, certo? Então, aquela clusterização de 3 que a gente fez com o euclidiano, sempre erro, né? Euclidiano, e aí, né? É isso. Nessa estrutura, essa daqui parece, né? Que tem uma interpretação interessante para a gente. Certo? Mas será que é o melhor agrupamento? Né? Esse que é o ponto, né? Nessa estrutura. Então, aqui são filmes baratos, né? Com baixo retorno, e filmes que saem bastante, né? Filmes que saem pouco e são caros, filmes que saem bastante são caros, né? Nessa estrutura. Você tem uma interpretação um pouco interessante ali, né? Por isso que, para esse caso, né, essa classificação parece interessante, mas a gente poderia buscar, via o método Elbow, né? Qual que seria a estrutura mais interessante para a gente comparar aqui, tá? Para não ficar estendendo muita aula, né? Eu tenho o código pronto aqui, eu vou trazer ele aqui para a gente e eu explico ele, tá? O que eu estou fazendo. Tá certo. Vou trazer ele para cá. Então, deixa eu ver onde eu parei. Vou colocar aqui, Elbow, né? Toda essa estrutura aqui. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? A gente vai ter que variar, fazer toda a clusterização, e nesse caso com três métodos diferentes, né? Então, quando você não coloca nada é Euclidean, né? O máximo é aquela de Chebyshev, quando o L vai para infinito, né? Manhattan, que é a que a gente acabou de ver aqui, e vai variar o número aqui de 2 até 10, por exemplo, poderia variar
por mais, né? O que for. Poderia chamar de K, né? O que chamar de I, né? Por aquele, né? A gente sempre chama um for de I, né? O indicador, né? Está variando, geralmente. Mas chamei de I. E os objetos aqui vazios da nossa, daquela variância total, a medida de variabilidade total da clusterização em si, que é aquele W de C que eu mostrei lá no nosso no slide de aula, tá? E aqui, ó, né? Então lembre-se que o objeto caminhos, né? Que eu tenho o caminhos feito de euclidiano, ele solta o tamanho, né? Pelo size, o tamanho de cada cluster, e solta também o quanto que tem dessa soma quadrática dentro de cada cluster, dentro de cada grupo, né? Então, tem que tomar cuidado, porque tem muito material na internet aí, né, que o pessoal só faz com essa medida, o que não é, né, tem essas coisas de blog, né, que é um pouco informal, né, e acaba, né, passando batido em algumas coisas que são importantes, porque se esse N aqui, ele não faz parte dessa variabilidade total, né, o método, você não tem a convergência em si, né, e tem aquela estrutura que aquele N pertence, né, o tamanho do cluster pertence, que a gente vê pelo próprio material do Tibishirani, né, que é uma das referências aí da parte estatística. Então, basicamente, é um for, né, que a gente calculou os 3 métodos, e para cada caso, né, a gente está calculando aquele WC, tá, que é o NK vezes o WCK, e a soma disso. Tá? Deixa eu voltar lá no slide para você lembrar disso, né? Tá aqui. Certo? Então, é aquele WCK, né? Lembrando que aqui é média, tá? Seria um Mi aqui, né? Mi chapéu. E nessa estrutura aqui, né? Somando esse N aqui, tem essa ponderação. Então, voltando para o código, a mesma coisa, tem a soma. Certo? Tem essa soma aqui, ó. Soma do N vezes esse within aqui, né? Dentro de cada cluster, que é a mesma coisa aqui, esse WCK para a gente, withness, né? E é um for variando aí, né, de 2 até 10. E depois a gente vai fazer um plot disso, né? Coloquei um cat aqui de running, né, para saber que o algoritmo está rodando. E um plot, né, para verificar exatamente aquela estrutura elbow, né? No eixo X, os Ks, no eixo Y, essa variabilidade. Então, vamos rodar aqui, né? Programar isso. Vars 2. Ah, exato, né? Que aqui é o meu rental 2. Rentals 2. Tem que mudar o código. Se ele vai. Tá certo, tá certo. Onde tá Vars 2? É rental 2. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Só isso. Ele tá indo, ó. Running. Sempre quando você fizer um for, você coloca uma estrutura dessa para saber, né? O que está acontecendo, não fique perdido, né? Do que a máquina está fazendo. E aqui a gente já tem, né, o número de clusters. Veja aí, né? Como que vai descendo, né? Então, note que como eu comentei na aula, nem sempre é tão bonito assim, né? Mas a gente vê aqui do 4 para o 5 desceu bastante, né? Na estrutura do 5 para o 6 já nem tanto, mas do 4 para o 5 desceu bastante. Do 3 para o 4 um pouco, tá? Essa medida de qualidade, né? Que é a soma quadrática de todo mundo, né? E o número de clusters variando. Isso para a euclidiana. Agora eu vou adicionar o Manhattan aqui em azul. Olha como mudou, né? Com a estrutura do Manhattan, certo? Mas também teve aí para o K igual a 5, né? Algo bem, uma queda aí, né? Ó, de 4 para 5 desceu bastante, né? E agora com a distância máxima, que é o do Chebyshev, certo? Olha aí como que ficou, né? Por mais que eles aumentem aí para 6, né? Mas com 5 também teve essa queda aí, né? Certo? Então, nessa estrutura, ó, a gente tem uma comparação. Tem uma legenda aqui, tem uma comparação. O preto é euclidiano, o azul é o de Manhattan e o vermelho é o máximo. Então, por esse critério, né, do elbow, né, misturando aí as instâncias também, que é algo que eu né, não vi nenhum material, mas estou fazendo aqui, né? Mas com relação a esse critério, você pode estar assumindo que a melhor clusterização aqui é 5, e entre as instâncias, né, por mais que estejam bem próximas, né, entre as instâncias, o método de máximo, né, ele é a melhor clusterização possível nesse caso aqui, tá? Porque você tem geralmente uma estrutura, né,
mais baixa aqui dessa variabilidade para a distância de Chebyshev, né, uma certa média aí da euclidiana e a de Manhattan sempre acima, né? Então, é sempre assim, professor? Não, é um caso específico da nossa análise. E lembrando, certo? Lembrando que esse WC aqui, né, ele considera uma distância quadrática, é uma soma de quadrática, uma variância, certo? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, né, quando usam WC aqui, né, avaliam com distância euclidiana, mas nem sempre, né? Você poderia estar utilizando outros tipos de medida de explicabilidade aqui, né, de explicabilidade de variação, né, como vai caindo, né? Então, se a gente voltar lá para o nosso caso, com 5, e com a distância que é máximo, né, a gente vai ver como que é a melhor clusterização que para a gente pode não fazer tanto sentido prático, né? Esse aqui já em 3D, ó. Certo? Mas essa é a melhor clusterização. É até bem interessante, né? Porque aqui a terceira está dividida em 3 faixas, né? 3 faixas. Aqui em 2D não dá para ver muito bem, né? Algumas coisas a gente consegue ver. Né? Mas aí essa seria a melhor clusterização segundo o método Elbow para esse conjunto de dados. Tá? Mas lembrando que é um conjunto de dados difícil, porque não é muita coisa uniforme, né? Olha aqui uma nuvem, né? Bem uniforme aqui, né? Mas a gente tem essa estrutura, né? Ele pega como se fosse um sino, né? Ele pega o topo, né? O centro e divide as caudas em 4 partes, né? Ficou bastante interessante, né? Mas aí teria que analisar, né? E ver o que esse tipo de filme, né? Esses grupos de filmes significam na parte prática do nosso problema. Certo, pessoal? Tranquilo?